Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. A Batalha de Azincourt está diretamente relacionado com a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito prolongado entre a França e a Inglaterra que durou de 1337 a 1453. A causa imediata da guerra foi uma disputa sobre a sucessão do trono francês, com a Inglaterra apoiando um candidato diferente do escolhido pelos franceses. No entanto, havia também questões mais profundas em jogo, como rivalidades políticas, disputas territoriais e econômicas. A Inglaterra conseguiu conquistar algumas vitórias importantes no início da guerra, mas a França gradualmente começou a recuperar o território perdido. Em 1415, o rei Henrique V decidiu liderar um exército inglês em uma invasão da França, a fim de reivindicar o trono francês para si mesmo. A campanha de Henrique V foi inicialmente bem-sucedida, com a conquista de várias cidades francesas, incluindo Harfleur. No entanto, seu exército estava exausto e enfraquecido quando chegou perto de Azincourt, onde foi confrontado pelas forças francesas. Aos 28 anos, Henrique já havia se destacado como um grande líder militar durante as batalhas contra os rebeldes ingleses e galeses na primeira década de 1400, no reinado de seu pai Henrique IV da Inglaterra. Agora, ele estava prestes a enfrentar seu maior desafio, mas os franceses não estavam dispostos a ficar de braços cruzados desde que Henrique desembarcou na Normandia. O condestável da França, Charles d'Albret, reuniu um exército de cerca de 20.000 homens, alguns historiadores afirmam que o número era de 36.000, para enfrentar a força inimiga de 6 a 7.000 homens ou 9.000 se seguirmos as estimativas superiores. O condestável e o marechal da França, Boucicaut, acreditavam que a melhor estratégia seria cercar e privar os ingleses de suprimentos. No entanto, os jovens nobres franceses impetuosos ignoraram seus conselhos e optaram por um ataque frontal muito mais arriscado, contando com sua superioridade numérica para derrotar os ingleses. Os dois exércitos se encontraram perto da aldeia de Azincourt, a cerca de 75 quilômetros ao sul de Calais, no dia de São Crispim, 25 de outubro de 1415. 4 relatos de testemunhas oculares sobreviveram da batalha, 2 de cada lado, o que significa que muitos detalhes são conhecidos sobre esse confronto medieval. Os franceses cometeram um erro semelhante ao de suas derrotas anteriores na Guerra dos 100 Anos em Crécy e Poitiers, em permitir que os invasores escolhessem sua própria posição defensiva. Embora acreditasse-se que os comandantes franceses subestimaram o tamanho do exército inglês, Henrique V organizou suas tropas em uma depressão natural flanqueada por florestas protetoras, o que anulou a vantagem numérica francesa. Os arqueiros ingleses foram posicionados em ambos os flancos e na frente, protegidos por estacas afiadas de 1,8 metros projetando-se em ângulo do solo. O plano de batalha francês, conforme registrado em um documento sobrevivente, incluía a disposição de arqueiros e besteiros na frente e nos lados do corpo principal do exército, composto por homens de armas no centro e infantaria comum de cada lado. 2 grandes alas compostas por cavalaria pesada e tropas de apoio deveriam se juntar ao corpo principal do exército francês e avançar, atacando o flanco direito e a retaguarda inglesa. No entanto, como tantas vezes na guerra, o plano não correspondia à realidade do dia da batalha. As condições do campo de batalha eram impraticáveis para a cavalaria de ambos os lados, com os campos recentemente arados e a chuva da noite anterior transformando o terreno em um mar de lama. A armadura mais leve dos ingleses provou ser uma vantagem nessas condições. Embora os franceses relutaram em entrar no desfiladeiro onde Henry tinha colocado suas tropas, ele conseguiu atraí-los para uma posição mais exposta para tentar provocar um ataque precipitado. Segundo relatos, os arqueiros tinham trazido suas estacas pontiagudas com eles, dificultando o ataque da cavalaria. Os besteiros e arqueiros franceses primeiro dispararam algumas saraivadas e depois a cavalaria atacou, mas essas unidades foram reduzidas em número porque muitos nobres haviam deixado as linhas durante o longo atraso para iniciar o combate. As 2 alas de cavalaria também não podiam atacar o flanco e a retaguarda do exército inglês, pois ambos os lados estavam agora protegidos por árvores. Dos cavaleiros que atacaram, muitos foram derrubados de seus cavalos e tiveram suas armaduras perfuradas pelas poderosas flechas inglesas disparadas contra eles de várias direções.
O ataque francês foi rechaçado para sua própria infantaria, agora avançando, enquanto uma segunda onda de cavalaria veio em cima da primeira onda, principalmente nos flancos para evitar seus próprios homens. Em pouco tempo, o solo se transformou em um lamaçal impraticável para cavalos, como resultado da passagem de tantos homens e animais, e corpos foram empilhados para bloquear ainda mais o desfiladeiro. Na próxima fase da batalha, homens de armas lutavam a pé em ambos os lados, enquanto os arqueiros ingleses trocavam suas flechas por espadas, machados e marretas, tornando o campo ainda mais tumultuado e lamacento. Havia tantos corpos e feridos que, se um cavaleiro com armadura caísse, havia uma grande chance de ele sufocar na massa de humanos e cavalos se contorcendo. Nesse ponto, a maioria das unidades francesas que estavam mais afastadas do fronte deixaram o campo de batalha. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, Henrique V liderou seus homens para uma vitória brutal. A batalha deixou um rastro de morte e destruição no campo de batalha, e entre os mortos estavam muitos dos líderes da nobreza francesa. 3 duques, 6 condes, 90 barões, o condestável e o almirante da França, além de quase 2.000 cavaleiros, foram mortos em combate. Com a perda desses líderes, a resistência francesa foi significativamente enfraquecida e Henrique V se tornou mais livre para tomar os próximos movimentos estratégicos. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre esse evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.